Наша следующая выступающая прибыла к нам в Петербург из западного полушария, из страны, которая исторически и культурно тесно связана с африканским континентом. Я приглашаю на трибуну Дилму Роусеф, президента Бразилии с 2011 по 2016 годы. 24 марта 2023 года Дилма Роусеф была единогласно избрана главой нового банка развития БРИКС. Sua Excelência, senhor presidente Vladimir Putin, da Federação Russa. Sua Excelência, senhor presidente das Ilhas Comores e da União Africana. Senhores presidentes e chefes de Estado dos países da África. Senhoras e senhores, queria iniciar cumprimentando essa iniciativa entre a Federação Russa e os países africanos. Essa é, sem dúvida nenhuma, uma nova plataforma que vai permitir que construamos um mundo mais multilateral e multipolar. Nós sabemos que hoje o mundo enfrenta uma superposição de crises, na qual a insegurança e a instabilidade tornaram-se a regra e não a exceção. Crise sanitária que nós vivemos com o Covid-19. Aumento da desigualdade, inclusive nos países desenvolvidos, e não apenas como foi a regra nos países em desenvolvimento. Crise do endividamento, protecionismo com rompimento de cadeias globais de valor, conflitos geopolíticos e crises climáticas. Nesse contexto, os países em desenvolvimento e as economias emergentes se tornaram cada vez mais relevantes. Juntos, só os países BRICS, por exemplo, representam mais de 40% da população mundial e aproximadamente 1/4 do produto interno bruto atual. Em termos de paridade de poder de compra, estima-se que as economias desses 5 países sejam coletivamente maiores do que a economia agregada dos países do G7. Sabemos e vivemos que as políticas protecionistas e unilaterais vêm prejudicando de modo especial os países em desenvolvimento e os mercados emergentes. O uso de sanções para fins geopolíticos e as tentativas de estender a jurisdição interna de um só país para fora de suas fronteiras não resolve nenhum problema, pelo contrário, somente agrava os problemas existentes, como fica visível em todas as consequências sobre a segurança alimentar de todo o mundo, que está sendo, inclusive, enfrentada aqui neste fórum, que não só é econômico, mas também é humanitário. Plataformas multilaterais, como o Banco dos BRICS, o NDB, e também, hoje integrado por mais 3 países, o Egito, Bangladesh e Emirados Árabes Unidos, bem como os bancos de desenvolvimento regionais e iniciativas de articulação entre os países em desenvolvimento e as economias emergentes de todos os continentes, constituem, bem como os acordos comerciais e financeiros em moedas locais entre esses países, instrumentos estratégicos para a busca de um reequilíbrio no sentido de construção de um mundo mais justo e inclusivo, de uma ordem mais multilateral e multipolar. O novo Banco de Desenvolvimento, o chamado Banco dos BRICS, foi criado há apenas 8 anos, em 2014, durante a reunião de cúpula dos BRICS em Fortaleza. Eu tive a honra de participar juntamente com o presidente Putin deste momento. Como o nascimento do banco resultou da vontade coletiva do Brasil, Rússia, Índia, China e África do Sul, muitas vezes o banco é chamado Banco dos BRICS, mas
ele já superou esta condição e não se reduz a esses países. O NDB tem como missão mobilizar recursos para investimentos em infraestrutura, logística crucial para a transformação de nossas sociedades e para o nosso desenvolvimento, infraestrutura energética, infraestrutura social, escolas, universidades, postos de saúde, hospitais e infraestrutura digital, promovendo a interconexão entre nossos países. Nós sabemos que a quarta revolução tecnológica e industrial vai exigir das economias em desenvolvimento uma mudança no sentido de participar de uma nova forma de reindustrialização. Sabemos que muitos de nós não chegamos nem à terceira e, portanto, não vamos nos conformar em sermos apenas plataformas de consumo de produtos das grandes empresas de alta tecnologia. Portanto, atender às necessidades de infraestrutura dos países em desenvolvimento e participar também do suporte às economias emergentes é fundamental para o novo Banco de Desenvolvimento. E privilegiamos uma compreensão de que é necessário um desenvolvimento baseado em nossas populações e, portanto, um desenvolvimento inclusivo e sustentável que contribua para a redução e, inclusive, a superação da pobreza extrema e também da fome que afeta nossos países, ao mesmo tempo em que promove também a troca de experiências e uma cooperação fundada no espírito de um verdadeiro multilateralismo. Importa, inclusive, ao banco a comunicação no sentido da transferência de experiências e da assistência, de uma sustentável assistência técnica, no sentido de produzir as melhores práticas de governança. É importante destacar aqui que o novo Banco de Desenvolvimento, o Banco dos BRICS, ao realizar seus empréstimos, não impõe condicionalidades como nós que participamos de economias em desenvolvimento sofremos ao longo de décadas e décadas. Olhando para o futuro, as prioridades para o banco são claras. Ampliar o impacto e o alcance do banco, o novo Banco de Desenvolvimento. Trata-se de buscar ampliar constantemente o raio de atuação do banco, fortalecendo seu papel como uma plataforma de cooperação entre os países do sul global. Nesse aspecto, os países em desenvolvimento de todos os continentes, em especial da África, da América Latina, da Ásia, são estratégicos e fundamentais parceiros. Faremos isso expandindo nosso quadro de membros e nossa rede de parcerias, e, ao mesmo tempo, ampliando a relevância dos projetos de desenvolvimento que financiamos, buscando maximizar seu impacto regionalmente. Nesse sentido, é fundamental trabalharmos de modo mais próximo e direto com todos os países que integram o banco, para melhor identificarmos suas necessidades mais significativas. Não impomos projetos, procuramos a parceria com os países e o setor privado no sentido de centrar nosso apoio nos projetos mais críticos e estratégicos. Em segundo lugar, o nosso objetivo é captar recursos em diferentes mercados e moedas, financiar mais projetos em moedas locais. O MDB, o novo Banco de Desenvolvimento, captará recursos em diversos mercados mundiais e em diferentes moedas, não apenas em dólar e euro, mas também em renminbi, em ZAR, em real, em todas as moedas que integram o chamado mundo em desenvolvimento. Também buscaremos financiar uma parcela maior dos nossos projetos em moedas locais, com o objetivo de fortalecer os mercados domésticos de capitais,
de favorecer o investimento privado, porque nós temos de proteger nossos países e aqueles que tomam os nossos empréstimos do setor privado dos riscos de flutuação cambial e de exposição às taxas de juros e às mudanças nas políticas monetárias dos países desenvolvidos. Esse último efeito tem sido, ao longo da história, causador de uma das mais fortes fontes de dívidas externas acumuladas pelos países em desenvolvimento. Nosso objetivo é criar alternativas financeiras robustas para que os países em desenvolvimento e as economias emergentes possam captar com estabilidade. Atualmente, nós sabemos que o financiamento utilizando moedas locais representa em torno de 22% da carteira do banco, em grande parte impulsionado por empréstimos denominados em renminbi. Cerca de 2/3 do financiamento do NDB, por exemplo, para projetos na China, são denominados em moeda local. O nosso programa para o ciclo estratégico de 2022-2026 é que nosso objetivo chegue a mais 30% no volume de financiamento para projetos do banco em moedas locais. Quero destacar que criar alternativas financeiras para nossos países membros é uma prioridade para o MDB. A arquitetura financeira atual, como eu já disse, privilegia um sistema de moedas que deve ser ampliado. Nós não estamos falando em substituir moedas, nós estamos falando em ampliar e tornar mais multipolar o sistema financeiro internacional. Com isso, as economias dos nossos países, dos países do continente latino-americano, do continente africano, do continente asiático, que com frequência sofrem os impactos negativos das mudanças nas políticas econômicas que não controlam, e nós vimos isso recentemente com a subida nas taxas de juros e nas mudanças nas relações das taxas de câmbio, não podemos mais ficar sujeitos a essas flutuações que nós não controlamos e que nós só sofremos as consequências. A terceira questão fundamental para o MDB é promover o desenvolvimento e a inclusão social. Isto se dará através dos modelos de cada país, porque nós não impusemos modelos nem dissemos apontando com o dedo qual é a melhor alternativa. Nós temos de ser receptivos aos diferentes projetos de desenvolvimento e à soberania de cada país. O NDB precisa apoiar projetos que ajudem a reduzir as desigualdades, que garantam acesso a serviços de saúde, educação e moradias dignas, mas, sobretudo, viabilizem o desenvolvimento econômico, garantindo também e substantivamente financiamentos na área de infraestrutura. Desde a criação do banco, o banco é um banco bastante novo, ele já aprovou 98 projetos nos países membros, com um total financiado de aproximadamente 35 bilhões de dólares. A expansão do nosso quadro de membros e a multiplicação das parcerias com outros bancos multilaterais, como aqui, por exemplo, o Banco Africano de Importação e Exportação, e os demais bancos multilaterais, basicamente das áreas que atuam nas áreas de desenvolvimento econômico, bem como instituições nacionais de desenvolvimento e o setor privado, permitirá ao banco ampliar sua presença no apoio aos projetos estruturantes de desenvolvimento em todos os países que fazem parte e integram a sua parceria. Estou convencida de que o Banco dos BRICS e todos os países parceiros continuarão a se fortalecer como plataformas internacionais influentes, promovendo a cooperação e benefícios mútuos. Nesse sentido, este fórum tem toda uma
grande dinamismo e uma grande correspondência com os nossos projetos. O MDB exemplifica os benefícios do multilateralismo e da cooperação Sul-Sul para os Estados-membros e os países em desenvolvimento, e demonstra o compromisso dos países com esses princípios em um mundo que está em mudança constante e desafios imensos. Um banco criado por países em desenvolvimento para os países em desenvolvimento. Nós sabemos e vivemos isto hoje de forma intensa, que sem paz não haverá estabilidade. Sem estabilidade não haverá desenvolvimento inclusivo e sustentável. Sem desenvolvimento inclusivo e sustentável, o mundo não construirá os consensos necessários para que possamos distribuir de fato os frutos e a parceria e a cooperação que permitirá o compartilhamento da riqueza no planeta. Muito obrigada. Большое спасибо, глубоко уважаемая госпожа Русефф, за ваше выступление, из которого ясно, что и у России, и у Африки много сторонников на разных континентах. Следующий участник пленарного заседания на этой сцене уже во второй раз. Он принимал участие в пленарном заседании экономического форума в Сочи, и это не случайно. Вопрос финансового обеспечения российско-африканского сотрудничества является сегодня одним из ключевых. Я приглашаю на трибуну президента Африканского экспортно-импортного банка господина Бенедикта Акей-Араму. His Excellency Vladimir Putin, our dear host and President of the Russian Federation, Your Excellency Azali Assoumani, President of the Union of the Comoros and Chairperson of the African Union, Your Excellencies, African heads of state and their representatives here present, Your Excellency Musa Faki Mahamat, the Chairman of the African Union Commission, Your Excellencies, distinguished ladies and gentlemen. It gives me a great pleasure to have been given the opportunity to make remarks during the 2023 Russia-Africa Economic Forum. Special thanks to His Excellency President Putin, his government and the people of Russia for demonstrating once again the strong bond of friendship and partnership between the Russian people and the African people, even in the midst of unprecedented global challenges. Your Excellencies, when we met in Sochi in 2019, during the first Russia-Africa Economic Forum and Summit, we committed to systematically pursue stronger trade and investment ties between Russia and Africa, to reset socio-economic relations on the foundations of the solidarity formed during Africa's struggle for independence in the 1950s and the 1960s. We projected moving two-way trade to closer to $40 billion by 2026. Your Excellencies, in the 4 years to 2021, the trade flows reached almost $20 billion, from about $10 billion 5 years earlier. These are despite the COVID-19 pandemic and other significant global difficulties. With the strong partnership between Afreximbank and Russia Export Center,
We expect a doubling of the trade flows in the next 4 years. Some progress is being made, and we believe that this is achievable. The global food security challenges have brought to the fore the critical role trade with Russia plays in guaranteeing Africa's food security. A significant proportion of African economies depend on Russia for the supply of fertilizers, and 30% of African cereal imports are from Russia. Ensuring that these trade flows continue remains the priority of Afreximbank and its African member states. That is why, in the context of the unprecedented global uncertainties, Afreximbank has been working with the African Union Commission, the United Nations system, and our Russian partners to use an e-commerce platform called the Africa Trade Exchange to facilitate seamless flow of goods and payments in any currencies the sellers and buyers choose, and in a transparent manner. Afreximbank is able to offer trade services, SC confirmation facilities, and payment services under that platform. It also offers other banks the opportunity to participate in supporting the trade. The Africa Trade Exchange is a platform which we use to pool African demand for grains and fertilizers, against which Afreximbank has placed an aggregate credit limit amounting to $3 billion to support the trade. The $3 billion represents what is available and can be used on a revolving basis to support the significant demand for food and fertilizers today on the continent of Africa. We look forward to continuing this effort with our Russian partners and using this platform to ease access to grains and fertilizers. Every day, 300 million Africans go hungry, and it is important that we all do our best to make sure that until we begin to achieve food sovereignty, that we ensure that food security is attained. Beyond the immediate food security priorities, Afreximbank and the Russia Export Center are collaborating to promote trade and investment in other critical sectors, with our emphasis placed on those activities that will help integrate the African economy and advance the implementation of the African Continental Free Trade Agreement. Afreximbank stands ready to offer its array of products to support investments in agriculture, industrial parks, health, and other critical infrastructure. Through partnership with the Russia Export Center, Afreximbank will be able to support African investors also who are willing to exploit the opportunities in Russia. So while we welcome the investments from Russia into Africa, we also hope that African investors can look into Russia, because it is when we have two-way investments that we can accelerate trade flows and economic integration. Your Excellencies, by the end of this second summit, I hope that Russia and Africa will have strengthened their solidarity, laid the foundation for rebuilding the supply chains for grains and fertilizers trade between Africa and Russia, which is today a bit broken. And this is important so the billions of dollars in the trade can continue,
I was very happy when His Excellency President Putin spoke about all the arrangements being made to open new trade routes that will make it easier for this trade to go on seamlessly. I hope we also find common grounds to explore the tremendous investment opportunities in Africa opened by the Africa Continental Free Trade Agreement. Your Excellencies, less than 20 years ago, Russia was a net importer of food. Today, Russia accounts for 20% of world exports of grains. We hope that the new partnership we are forging with Russia under the Russia-Africa Summit will make it possible for Africa to attain the same goal in a very short time. I thank you for listening. Глубоко уважаемый господин Арама, я благодарю вас и всех участников пленарного заседания за их выступления, которые определили стратегические направления наших будущих дискуссий. Ваше превосходительство, уважаемые участники и гости, пленарное заседание объявляется закрытым. Я желаю всем успешной и, главное, результативной работы. Туда они проходят в зал. Да, гости. Nice to meet you. Come on. Thank you for having us. Здравствуйте. Добро пожаловать. Спасибо. Thank you. See you later. Президент Египта Абдель Фаттах Сиси. Nice to meet you. Президент Эритреи. Президенты. Only Fine. Just fine. Президент Ливии. Mali. Nice to meet you, sir. Thank you. Президент Мали. Президент Малайзии Гойта. Nice to meet you, sir. Президент Мозамбика. Президент Мозамбика. Good morning. thank you. Nice to meet you. Nice. Господин Рамафузов. Президент Георг Сирин Рамафузов. Nice to meet you. Good to see you. Good to see you. Good to see you. Wonderful. Thank you. Thank you. See you later. Yes. Good. Президент Республики Уганда Йовери Кабута Мусевени. Nice to meet you, sir. Fine. Just fine. Thank you.
Последний президент Зимбабве. Эмерсон Мнангагва. Идем к панелистам.